Bom, agora vamos fazer a questão 5 da página 63. Então, é uma questão que envolve análise gráfica, né? O que diz nela? No gráfico abaixo, temos a variação de temperatura sofrida por 100 gramas de uma substância inicialmente líquida em função do calor retirado dela. Então, ó, esse gráfico é um gráfico que nós temos o eixo da temperatura e o eixo da quantidade de calor. É um gráfico que mostra a curva de aquecimento, né, ou de resfriamento. No caso aqui é uma curva de resfriamento de uma substância. Temperatura em função da quantidade de calor. E nós vimos nessa curva, na análise dessa curva, primeiro, nós temos que analisar a curva da esquerda para a direita. Então, ó, analisar a curva da esquerda para a direita. Analisando a curva da esquerda para a direita, a gente está vendo que a substância está perdendo calor, conforme ele diz aí, ó. A substância está sendo retirado calor. Então, olha como está sendo retirado calor. Aqui a temperatura é 140, aí caiu para 60. Aí aqui a temperatura se manteve constante, depois caiu de 60 para 0, porque bem que é 0. Né? Então, ok? Então, esse é o trajeto de temperatura do corpo. Ó. Saiu de 140 e caiu para 0, atingiu aqui esse nível 0. Aí esses calores que estão aqui indicados no eixo do calor são os calores que a substância vai perdendo. Né? Aí ele faz algumas perguntas aqui. Ó. Qual o seu calor específico no estado líquido? Então vamos lá. Disse que a substância está no estado líquido e depois ela, inicialmente, 100 gramas dessa substância está inicialmente líquida. Ó. Então, de vindo daqui para cá, o estado dela é líquido. E daqui para cá, como ela está perdendo calor, ela vai se solidificar. Né? Ela vai se congelar. Então, a substância líquida, aí chegou bem aqui, ela começa a perder calor para se congelar. E depois de totalmente congelada, ela continua perdendo calor e ela no estado de gelo, né? Ela no estado sólido, ela vai resfriando, né? Ela vai perdendo mais calor, vai diminuindo mais a temperatura. Então, sabendo que aqui é líquido, aqui é sólido e aqui está se solidificando e aqui ela já é sólida e está diminuindo mais ainda a temperatura. Então, agora vamos tomar as iniciativas de acordo com o que ele pede. Qual o seu calor específico no estado líquido? Estado líquido é daqui para cá. Né? Se o estado líquido é daqui para cá, qual o seu calor específico? Letra A. Ele quer o calor específico. Se está no estado líquido, e é o calor específico, então essa redução de temperatura é uma redução que, essa perda de calor que acontece daqui para cá, só é responsável pela redução de temperatura, certo? Então, não vai mudar de estado. Se não vai mudar de estado, eu vou usar a equação do calor sensível. Então, vamos lá. Aí, o que ele quer? Isso aqui. Aí, eu vou encontrar isso, isso e isso, inicialmente, só pelo gráfico. Então, vamos lá. Quantidade de calor. Então, de vindo aqui para cá, a quantidade de calor perdida foi essa. Ó, desse 0 para cá, ó, 2.000. Então, perdeu uma quantidade de calor de 2.000 calorias. Então, ó, quantidade de calor, 2.000 calorias. Aí você bota aqui, ó, negativo. Sinal negativo. Por quê? Porque esse aqui é um calor que o corpo está perdendo. Todo calor perdido é um calor negativo. E todo calor ganho é um calor positivo. Então, você tem que botar aqui. Não aparece no gráfico, mas na hora de organizar os dados para colocar na equação, você tem que levar em consideração isso aí. Quantidade de calor já foi ok, né? A massa. Cadê a massa do corpo? Ele diz que é 100 gramas, então vamos lá, 100 gramas. E a variação de temperatura? Ó, a temperatura aqui era 140, variou para quanto? 60. De 140 para 60 tem uma diferença de quanto? 80, né? Então, variação de temperatura, 80 graus Celsius. Agora, fique atento. A temperatura não foi diminuir, pois a variação foi negativa. Quando a temperatura diminui, é porque a variação é negativa. Aí você não esquece de botar aqui o sinalzinho. Menos 80 graus Celsius. Pronto. Agora vamos fazer o cálculo da quantidade de calor. Quantidade de calor é igual... Opa, vamos só substituir, né? Quantidade de calor é igual a quanto? 2.000. Substituindo já aqui, né? A massa é igual a quanto? 100. Ó, massa 100.
calor específico vezes calor específico, que é o que nós queremos, vezes a variação de temperatura, que é menos 80. Agora, fazendo os cálculos, 100 vezes 80, repete isso aqui, 100 vezes menos 80 dá menos 8.000 vezes C. Como aqui é negativo e aqui é negativo, eu posso multiplicar tudo por menos 1, que aí os sinais somem. Aí fica 2.000 positivo, 8.000 negativo. Esse 8.000 vem para cá, aí fica C vai ser igual a 2.000 dividido por 8.000. Ficaria assim, né? 8.000 vem para cá dividindo, aí o C fica igual a 2.000 por 8.000. Certo. Cancelou, aí C é igual a 2 dividido por 8 vai dar 0,25 cal por grama vezes grau Celsius. Né? Isso aí é a resposta da letra A, não é? Resposta da letra A.